Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Depende do horário em que esteja sendo visto esse vídeo. Vamos para mais uma questão de plano inclinado, dessa vez plano inclinado mais uma aclive. Plano inclinado, aclive. Em algumas aulas anteriores nós trabalhamos um plano inclinado mais declive. Dessa vez vamos trabalhar o plano inclinado mais aclive, tá? Então vamos aqui para ler a nossa questão. Bom, a bolinha amarela deve ser arremessada em um ângulo alfa, tá? Em um ângulo alfa, tá aqui o ângulo alfa, tá certo? Deve ser arremessada em um ângulo alfa a uma velocidade v0, velocidade de lançamento v0, para que passe por dentro do aro vermelho no ponto C. O aro vermelho está no ponto C. Tá aqui, a bolinha tem que passar por dentro do aro. É uma distância h. Nós temos aqui a nossa distância h, tá? Está aqui a nossa distância. Qual é esse ângulo alfa? Qual é o ângulo alfa? Sabendo que se a bola passar pelo ponto B, se a bola passar pelo ponto B, se a bola conseguir chegar aqui nesse ponto B, então alcançará a distância máxima no plano. Então, se ela chegar até esse ponto B, é porque a bola vai alcançar a distância máxima neste ponto, neste plano inclinado, tá? Então, o que queremos saber aqui é exatamente qual é esse ângulo alfa, ângulo que é feito entre o lançamento e a base do plano inclinado. Qual é esse ângulo? Para que ela possa passar por dentro do aro e chegar a este ponto. Como eu sei que o ponto B é o ponto máximo, do plano inclinado, então aqui em síntese a nossa questão está querendo saber qual a distância máxima do plano inclinado. Pronto, é isso. Em função desses ângulos, ângulo alfa, e temos aqui um ângulo θ. Então aqui o nosso objetivo vai ser descobrir qual é o ângulo alfa, né? Aliás, quais são esses ângulos? Descobrindo o alfa, poderemos descobrir também o θ. Então, quais são esses ângulos para que o lançamento tenha a distância máxima aqui no plano inclinado. Então, esse aqui vai ser o nosso objetivo. Então, prossigamos. Então, vamos usar aqui o método da derivada, tá? O método da derivada já é visto no segundo grau, no ensino médio, lá no terceiro ano, já é visto no finalzinho, já é visto derivadas. Com uma noção de derivadas dá para responder esta questão. Então vamos usar o método da derivada, tá? Então vai ser o seguinte, vejam que eu tenho a variação desses dois ângulos, tá? Eu posso variar tanto o ângulo θ quanto posso variar o ângulo alfa, tá? Só que em algum determinado momento dessas variações dos ângulos, eu tenho como descobrir qual é a distância máxima que pode ser percorrida aqui, qual é a distância máxima que pode ser alcançada, perdão, não percorrida, mas alcançada pelo lançamento da bolinha, tá? Então, eu posso variar esses ângulos. Então, eu tenho, de acordo com esses dois ângulos, eu tenho uma forma exata, ângulos exatos para eles, talvez um em função do outro, para que isso seja possível, tá? Para que isso seja possível. Bom, então, deixa eu lembrar aqui um pouquinho daquelas equações do segundo grau. Deixa eu fazer aqui um modelo de uma equação aqui do segundo grau, por exemplo. Vou fazer para o outro lado, tá? Vamos supor que eu tenho uma equação do segundo grau neste modelo aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ampliar meu gráfico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para cá. Deixa eu aumentar um pouquinho para cá. Deixa eu trazer um pouco mais para baixo aqui, só para me exemplificar, tá? Pessoal, suponhamos que eu tenho uma equação do segundo grau nesse modelo. Suponhamos que y é igual a ax2 mais bx mais c, tá? Suponhamos também que neste gráfico suponhamos que eu tenha algo parecido com isso aqui, tá? Suponhamos que eu tenha algo parecido com isso aqui, tá? Eu tenho aqui em x, por exemplo, o valor de x, que é só o modelo, o valor de x, eu tenho aqui o meu eixo y.
E eu tenho também, pessoal, eu tenho um valor aqui máximo, tá? Eu tenho um valor máximo, tá? Eu tenho um valor máximo aqui em x, tá? Vamos colocar aqui como sendo x máximo. E eu tenho um valor máximo também para y. Então, suponhamos que eu tenho aqui um valor para y, ym, tá? E que seja representado por essa equação do segundo. Pessoal, eu tenho várias variações aqui. Suponhamos que eu tenha este valor. Deixa eu mudar aqui a caneta. Suponhamos que eu tenho aqui este valor para x, tá? Tem esse valor para y e tem esse valor para x. Vejam que eu vou atribuindo um valor x, eu atribuo um valor x para minha função, eu tenho esse ponto, tá? Vamos aumentar mais um pouquinho o valor de x. Eu aumentei o valor de x, veio para cá, o valor de x, e meu y vai ser este ponto aqui. Vamos aumentar mais um pouco o valor de x. Aumentei o valor de x para coincidir aqui com o meu x máximo. Aumentou e encontrei então o meu valor máximo. Encontrei o meu valor máximo em y, tá? Vamos aumentar mais um pouquinho de x. Vamos aumentar mais um pouquinho. Suponhamos que eu coloque um outro valor para x aqui neste ponto, tá? Encontrei um valor para este x aqui. Vejo que o meu valor de y agora já diminuiu, tá? O valor de y já diminuiu, tá? Então eu tenho o seguinte, eu vou atribuindo valores para x, tá? Eu vou aumentando valores para x, a minha função vai aumentando, vou atribuindo valores, chega a um ponto que eu tenho o máximo e depois a função ela começa a se tornar negativa, tá? A função começa a descer, começa a diminuir meu y. O que eu quero dizer? Eu posso encontrar este valor máximo, derivando a minha função, derivando a função e igualando a zero, tá? Igualando a zero. Então, aqui é derivando. Então, em outras palavras, por exemplo, para me encontrar esse valor máximo, tá? Eu poderia pegar a minha função y, derivar e igualar a zero. Ficaria mais fácil. Pronto. Então, assim, é o método que eu vou mostrar para vocês. Da mesma forma, se a minha função fosse de outro modelo, se ela fosse, por exemplo, suponhamos, eu vou colocar uma outra função aqui em cima, desse mesmo gráfico, vou fazer uma outra função só para exemplificar. Eu vou colocar com essa outra cor aqui. Suponhamos que eu tenha uma outra função aqui nesse mesmo gráfico, aqui é uma outra função qualquer. Da mesma forma, eu vou atribuindo valores para x, a minha função vai descendo, vou atribuindo valores para x, tá? Até eu chegar ao meu y mínimo, tá? Até eu chegar ao meu y mínimo. Continuando atribuindo valores para x, a função já vai começar a subir. Então, eu tenho aqui o meu mínimo. Então, eu posso encontrar esses pontos, pessoal, esses pontos aqui, derivando a função e igualando a zero. Então, este é o método que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho que encontrar uma função em que eu possa derivar a função em valor desses ângulos, alfa e θ, tá? De modo que eu possa derivar igualando a zero para encontrar exatamente qual vai ser esse ponto em que eu vou ter o meu valor máximo, tá? Qual vai ser o ponto em que eu vou ter esse valor máximo, tá? Aqui são somente modelos hipotéticos, para mostrar para vocês qual o método que vai ser modelos hipotéticos. Então, qual vai ser o modelo que eu vou usar para me conseguir encontrar aqui os valores de ângulo que eu possa maximizar a função. Qual o valor que eu posso usar para encontrar o máximo aqui no valor desses dois ângulos. Vou encontrar, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Tá? Então vai ser este o modelo, tá? Então vai ser o modelo das hipotético. Então vai ser o modelo das derivadas. Então eu vou usar aqui a derivada para encontrar os ângulos que eu estou procurando. Então vamos lá. Primeiro passo, tá? Como foi usado em outras funções, como é usado em função do plano alcance máximo de lançamentos oblíquos em plano na horizontal, o método que a gente usa é encontrar o tempo, tá? Encontrar o tempo da função do movimento uniforme no eixo
do eixo X, encontrando esse tempo e usando esse tempo na função do lançamento do eixo Y. Vamos orientar aqui nossos eixos. Primeiramente, vamos orientar os nossos eixos para melhor trabalhar. Vamos orientar aqui nossos eixos. Aqui eu vou colocar o meu eixo X aqui, tá? O meu eixo X, mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar no local. Pronto, meu eixo X. Eu tenho aqui o meu eixo X. E vou colocar do outro lado ali o meu eixo Y para nós nos orientarmos. Forma reta o meu eixo Y aqui para nós nos orientarmos. Aqui está meu eixo Y. Então eu tenho aqui meu eixo Y. Pronto. Eu poderia, pessoal, fazer essa orientação da seguinte forma. Eu poderia, por exemplo, colocar desta forma aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, colocar um eixo X aqui, tá? Eu poderia colocar um eixo X aqui e poderia colocar o meu eixo Y nesta forma aqui. Poderia colocar nesta forma, não tem problema, tá? Poderia colocar nesta forma, tá? Não tem problema. A diferença seria que eu teria que fazer a decomposição também da gravidade. Eu tenho nesta forma que está aparecendo para vocês aqui, nesta forma, o meu eixo, a gravidade está aqui no meu eixo Y, gravidade para baixo, tá? Esta seria a diferença. Então vamos em frente. Vamos em frente. Vamos aqui fazer a decomposição do nosso lançamento, da nossa velocidade V0. Eu tenho aqui a nossa velocidade V0, tá? Eu tenho que decompô-la no eixo X e decompô-la no eixo Y. Então eu tenho aqui o meu ângulo alfa, tá aqui o ângulo alfa, tá? Todo isso aqui é o ângulo alfa, ângulo do lançamento com o eixo X. Então eu posso dizer para vocês que essa velocidade decompondo-se no eixo X, tá? Essa velocidade aqui no eixo X vai ser igual a V0 cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa. Como também posso dizer que esta velocidade no eixo Y, tá? Essa velocidade no eixo Y vai ser V0 seno de alfa, tá? Então aqui está as nossas velocidades. Bom, continuemos então. Já foi decomposta a velocidade, vamos para as nossas funções aqui, as nossas funções em eixo X e a função do eixo Y. Eu tenho, pessoal, no eixo X, tá? Eu tenho no eixo X aqui, eu tenho o movimento uniforme, tá? Eu tenho um movimento uniforme no eixo X, o movimento uniforme. Lembrando que se eu tivesse feito a orientação do meu eixo X neste modelo, veja só, se eu tivesse feito nesse modelo, o eixo X aqui e o eixo Y dessa forma, eu teria que fazer a decomposição também da minha gravidade, tá? Então o raciocínio seria o mesmo, fazia a decomposição da gravidade e faria da mesma forma, tá? Do mesmo raciocínio, tá? Como a minha gravidade está exatamente no eixo Y, então eu não preciso fazer a decomposição e tenho neste modelo, no eixo X, eu tenho um movimento uniforme. Então o meu movimento uniforme, tá? De acordo com a equação do espaço do movimento uniforme, eu tenho que S, tá? S é igual a SO mais VOT, tá? É um movimento uniforme no eixo X. Se é um movimento uniforme no meu eixo X, eu terei X igual a, o espaço inicial é zero, porque é o início, é a origem aqui, tá? Então aqui eu vou colocar zero, então vai ser zero mais VOT. VO, quem é minha velocidade? Minha velocidade correspondente no eixo X. Essa velocidade vai ser VO cosseno de alfa. Então eu tenho aqui VO cosseno de alfa vezes o T continua, tá? Aqui é no eixo X. Eu tenho, pessoal, essa velocidade também no eixo, né, eu vou colocar ali na frente. Eu tenho essa, não, aqui embaixo mesmo. Deixa eu ver se dá certo. Dá certo. Eu tenho essa velocidade no eixo
no eixo Y. Eu tenho no eixo Y, só que no eixo Y o meu movimento vai ser um movimento variado, tá? Eu tenho uma aceleração aqui, eu tenho a aceleração da gravidade que está apontada no sentido contrário ao eixo. Opa, é bagunçando aqui, desculpa. Deixa eu retornar aqui. Pronto. E tenho a velocidade aqui, perdão, eu tenho a gravidade no sentido contrário ao meu eixo Y, tá? Então eu tenho o movimento no eixo Y, ele é um movimento variado. Então eu vou usar S é igual a SO mais VOT mais 1 meio da gravidade. Vou colocar tudo normalzinho, a aceleração, depois eu mudo. AT2, pronto. Claro que esse movimento em Y, tá? Esse movimento em Y vai ser, tá? O meu espaço em Y é igual a, o espaço inicial também é zero, pessoal, que é o início do eixo aqui. Então, fica sendo zero o espaço inicial. VO, quem é a minha velocidade inicial correspondente no eixo Y? Eu tenho aqui, tá? A velocidade no eixo Y, que ela vai ser VO seno de alfa. Então, vai ser VO seno de alfa, VO seno de alfa vezes T, tá? O T aqui continua, T. Aceleração, pessoal, aceleração é minha gravidade. A minha gravidade aqui ela puxa para baixo, no sentido contrário ao eixo Y, então vai ser negativo. Então eu vou colocar logo menos 1 meio da gravidade T2. Então está aqui a minha equação. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui, que é para não ter problema. Não, aqui tá bom, tem espaço suficiente para dividir. Então deixa assim, as minhas duas funções, tá? Bom, aqui o que nós vamos fazer agora? Vejam que o critério que eu adotei foi o critério das derivadas. Então eu vou ter que encontrar uma função em relação ao alfa e ao θ para derivá-la, igualar a zero essa função para que eu encontre os valores máximos, aí os valores adequados para alfa e para θ para que eu tenha esse alcance máximo. Esse é o critério. Bom, para esse lançamento oblíquo, tá? Para esse modelo de lançamento oblíquo, eu vou usar o meu valor do tempo, o tempo da função x, vou pegar esse tempo da função x, da função do eixo x, e vou usar esse tempo na função do eixo y. Deixa eu colocar aqui um tzinho aqui, pronto. Tá? Então eu vou pegar o tempo da função x e usar na função y. É o que eu vou fazer agora, tá? É o nosso próximo passo, tá? Então vamos aqui, deixa eu só um momento aqui. Então vamos aqui isolar a minha função, o meu tempo da função de x. Bom, eu tenho que x é igual a VO cosseno de alfa t. Tá? Como eu vou isolar o tempo, eu vou ter, meu tempo vai ser igual a, desse lado vai ficar aqui, somente em cima vai ficar somente o x, e embaixo vai ficar VO cosseno de alfa. Então eu tenho aqui o meu tempo isolado aqui, eu tenho meu tempo isolado da função, na função de t. Então eu vou pegar a minha função y agora, vou pegar a minha função y vai ser igual a, e o tempo que eu vou usar vai ser o tempo da função x. Então eu vou repetir aqui, VO cosseno θ, perdão, VO seno θ, então eu vou VO seno, não é θ, é alfa, VO seno alfa vezes, vejam o tempo, eu vou usar o tempo da função, de x. Então aqui o meu t vai ser igual a, deixa eu manter aqui o padrão, o meu t vai ser igual a, aqui eu vou ter x e aqui eu vou ter VO cosseno de alfa. E continuando, tá? E continuando a função normalmente, menos, tá? Menos, e vejam que eu vou continuar a colocar a função aqui, continuar como estava. 1 meio vezes a gravidade, gravidade vezes, vejam que tem o t novamente, o t que eu estou usando vai ser o t da função x e vou colocar ao quadrado. Então eu vou ter aqui o seguinte, vou ter assim,
tá? E vou colocar, vou colocar aqui a função, o t, o tempo vai ser o da função de x. Então, vai ser x sobre VO cosseno de alfa. Cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa tá aqui e ao quadrado. Veja que está ao quadrado. Então aqui está a nossa função de y com o tempo de x. Continuando aqui embaixo, nós teremos o seguinte. Eu vou ter aqui o seguinte, que o y vai ser igual. Vai ser aqui, eu fazendo as devidas multiplicações, vai ficar VO vezes seno de alfa vezes x. Tá? Então deixa eu colocar aqui, eu traço aqui. Então em cima vai ficar VO seno de alfa vezes x. E embaixo é esse x, é o x que corresponde à função do eixo x. Tá? E embaixo continua VO cosseno de alfa. E eu vou continuar, do mesmo jeito aqui, tá? Continuar, deixa eu fazer aqui o tracinho. Veja que vai ficar tá? 1 vezes a gravidade vezes x ao quadrado, tá? X ao quadrado sobre 2 VO cosseno de alfa, tá? Então deixa eu fazer direto, em cima vai ficar gx ao quadrado. Então em cima eu vou ter g, tá? Em cima eu vou ter g. Deixa eu ligar minha caneta, gx x ao quadrado. Muito bem. E embaixo eu vou ter, só repetindo, 2 VO cosseno alfa ao quadrado. Isso ao quadrado, não? Então eu vou ter VO ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa. É o que eu tenho embaixo. Então aqui eu tenho a minha função. Eu tenho a minha função em y, tá? A minha função em y. E eu posso ir mais além. Eu posso ir um pouco mais além. Eu tenho aqui, por exemplo, esse VO com VO. Eu posso cortar aqui, né? Isso, eu tenho um seno aqui, um cosseno, vai dar uma tangente. Então vai dar x tangente de alfa, tá? Então vai dar x tangente de alfa. Então eu posso fazer ali na frente, tá? Que o meu y vai ser igual a, né, x tangente de alfa. Então vai ficar x vezes tangente de alfa, né? X tangente de alfa menos o restante. Eu vou só repetir, tá? O restante é só repetindo mesmo aqui, tá? Vai ficar g, aqui vai ficar 2, só repetindo o que já estava lá, x2 VO ao quadrado cosseno ao quadrado de alfa, e nós temos aqui essa nossa função em y, tá? Nós temos essa nossa função em y, deixa eu abrir um pouquinho, pronto. Temos a nossa função em y. Foi falado inicialmente que estávamos procurando uma função em relação aos dois, em relação tanto a alfa, tanto em relação a alfa como em relação a θ, para que pudéssemos derivá-la, igualar a zero e encontrar esses dois ângulos que conseguissem maximizar essa distância, tá? Esses dois ângulos que pudessem maximizar essa distância aqui deste plano inclinado de A até B. Então eu já tenho essa seguinte função, mas dá para derivar? Por enquanto não dá, porque eu também tenho que encontrar em relação ao ângulo θ, tá? Então eu posso usar a seguinte, vejam, deixa eu colocar aqui e voltar novamente. Eu posso fazer o seguinte. Bom, a tangente, veja, eu posso trabalhar para incluir o θ na minha função, eu posso trabalhar com esse θ, tá? Veja que a tangente de θ, o seno seria este lado sobre este, não é isso? Cosseno seria este lado sobre este, e a tangente vai ser este sobre este, tá? Então a tangente vai ser o meu valor de y, tá? O meu valor de y sobre o valor de x é a minha tangente. Então eu posso ir aqui, eu posso, por exemplo, fazer o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, que a tangente, deixa eu fazer um pouco mais em cima para ficar mais dividido. Então deixa eu dividir bem aqui. Deixa eu separar aqui, isso não vai dar problema depois.
Deixa eu separar mais um pouquinho aqui. Pronto. Tá? Eu desço aqui um pouquinho. Tá mais separado. Fica mais dividido. Pronto, tá melhor. Tá mais didático. Não, eu posso dizer o seguinte. Eu posso fazer aqui que a tangente de θ é y sobre x. Logo eu posso dizer que meu y vai ser x tangente de θ. Vejo que dessa forma, no lugar de y, eu vou colocar x tangente de θ e incluo o meu θ na função. Incluo θ na função, ficando mais fácil eu encontrar o que eu estava procurando. Então, no lugar de y, eu vou colocar x tangente de θ, tá? X tangente de θ. Eu vou, para continuar mantendo aqui o meu padrão, eu vou colocar o meu x aqui como sendo, como x eu estou atribuindo verde, então x tangente de θ. Quem o θ lá vai ser violeta, o θ. Ainda para melhorar ainda mais, eu posso fazer aqui, eu posso melhorar esteticamente aqui a minha função como sendo aqui. Pronto. Então vamos para frente. Então onde tiver, deixa eu despoluir. Então onde tiver y, eu vou colocar x tangente θ. Então vamos continuar aqui embaixo. Então eu vou ter aqui o x, né, que multiplica, né, a tangente de θ. Tá aqui o meu θ, x tangente de θ vai ser igual, x tangente vai ser igual a x tangente de alfa. Ó, eu tenho novamente aqui uma incongruência, se eu posso dizer isso aqui. X, tá, o alfa é azul, estou usando alfa também como violeta, mas vou deixar assim mesmo. Pronto, só consertando aqui, abrir mais um pouquinho. Pronto, tranquilo, vamos prosseguir. Vamos para aqui, x tangente de θ vai ser igual a x tangente de alfa. Vamos prosseguir, x, né? Vamos prosseguir, x tangente de alfa, menos, e eu faço o restante como estava lá, g, tá? Gx ao quadrado, sobre, deixa eu só repetir o que estava embaixo, vo ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa, e repetindo aqui o 2, então não mudou muita coisa. Então é assim mesmo. Só lembrando que eu estou procurando uma função, uma equação que seja mais simples para mim derivá-la, tá? Depois igualar a zero, para que eu encontre os valores de alfa e θ, para que eu possa ter a maximização da minha função. O critério que eu estou usando é a da derivada. Então vamos prosseguir. Vejam que aqui eu tenho um x aqui desse lado, nesta outra aqui eu tenho um x e aqui eu tenho um x ao quadrado. Então dá para mim fazer um cancelamento aqui, tá? Em outras palavras, seria dividir toda a minha equação por x, tá? Ou simplesmente dizer que vou cortar esse x com esse x e com um dos x que tem aqui nesse x ao quadrado. Bom, também posso falar desta forma, tá? Então eu vou ter aqui, vai ser minha tangente, vou ter minha tangente de θ, tangente de θ é igual, tá? Vamos continuar aqui. É igual a tangente de alfa, tá? Vamos só continuar, tangente de alfa, e ali menos eu vou só colocar o que sobrou, que vai ser um g, sobre 2 que multiplica VO2 cosseno ao quadrado, VO2 cosseno ao quadrado de alfa. Deixa eu aumentar mais aqui a minha barrinha aqui para pronto. É exatamente isso. Opa, estou esquecendo de um x aqui. Opa, vai dar errado. De um x aqui, porque aqui é x ao quadrado, então sobrou um x. Bom, está melhorando. Vejam aqui, deixa eu ver como é que eu vou fazer agora aqui. Bom, eu já tenho o ângulo θ e o ângulo alfa incluído na minha função. Vamos colocá-los todos do mesmo lado. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse cosseno ao quadrado e vou colocar
e vou passar para o outro lado multiplicando para ficar melhor. Então de um lado vai ficar gx, de um lado vai ficar g, tá? O x eu vou continuar aqui, gx igual a cosseno ao quadrado de x. Aliás, deixa eu fazer direitinho aqui, que não vai ficar uma razão aqui, então vai ficar assim, tá? Vai ficar assim, só um momento. Vai ficar desta forma aqui. Vai ficar o g, deixa eu repetir o que vai ficar do outro lado, vai ficar também o 2, vai ficar o x e vai ficar embaixo, também vai ficar VO ao quadrado, tá? E por outro lado, tá? E por outro lado, deixa eu melhorar aqui, ponto, igual a. Vejo que eu vou deixar gx, vou deixar 2VO, tá? Vou deixar 2VO ao quadrado, claro. E vou pegar cosseno ao quadrado de alfa e levar para o outro lado e vai multiplicando. Então vai ficar aqui, deixa eu colocar, em vez de cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado de alfa, que vai multiplicar tangente de θ, vai multiplicar tangente de θ e que mais, tangente de θ menos tangente de alfa. Pronto, tangente de alfa. Aqui é minha última transformação. Vejam que eu tenho, por exemplo, deste lado, tudo que está deste lado não é variável. Então, se não é variável, a derivada vai dar zero. Então, do outro lado, eu tenho tudo somente em função de alfa e θ. Alfa e θ. Então, já está melhor, tá? Então, aqui eu já tenho aqui, derivo do outro lado vai dar zero e derivo essa função do outro lado. Mas dá para melhorar mais. Veja que eu tenho uma tangente de θ, eu posso colocar em função de seno e cosseno, tá? E tenho uma tangente de alfa que eu posso botar em função de seno e cosseno para simplificar aqui os meus cálculos. Bom, deixa eu fazer aqui uma correçãozinha, tá? Muito bem. O cosseno de θ, vamos ver, VO2 foi para o outro lado, multiplicando, muito bem. Ah, tá aqui, veja aqui que eu tenho, estava esquecendo que isso aqui é negativo aqui, tá, pessoal? Então deixa eu fazer essa correção aqui, tá? Deixa eu fazer essa correção. Então deixa eu aqui mudar um pouquinho a situação, deixa eu deixar esse G sendo positivo. Então como é que eu faço? Multiplico tudo por menos 1. Multiplico tudo por menos 1 para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil. Então, deixa eu repetir aqui. G, vou repetir novamente. Aqui tem um x e aqui tem um VO ao quadrado. Tá? Só repetindo. Aqui vai ficar, continua um cosseno ao quadrado de alfa, tá? E aqui é o seguinte, como eu multipliquei tudo por menos 1, vai inverter os sinais aqui de dentro, então vai ficar, o tangente de alfa vai ficar positivo, tá? Menos, aí eu coloco o meu tangente de θ aqui, coloco o meu tangente aqui, não quero preto, quero, acho que lilás aqui, tangente de θ. Pronto, aqui está. Então, pessoal, vamos lá. Então, vejam que do meu lado aqui eu tenho o G não muda, é constante, o X é constante, aqui tudo é constante. Do meu lado aqui tudo é constante, tá? E eu tenho somente a direita variando em função de alfa e θ, mas ainda não está legal para fazer a minha derivada. Então, eu posso, por exemplo, desenrolar aqui, em vez de ser tangente de alfa, eu coloco o seno sobre cosseno, em vez de ser tangente de θ, seno sobre cosseno de θ, claro, é aqui seno sobre cosseno de alfa. Então eu ainda posso fazer dessa melhorada aqui nas minhas funções. Então eu vou G, então eu vou repetir aqui a minha primeira parte, tá? G, deixa eu colocar aqui o tracinho, tá? Só vou repetir. Vou repetir novamente, em cima eu tenho x, embaixo eu tenho um VO ao quadrado. Igual a, bom, também aqui continua sendo cosseno
ao quadrado de alfa. Agora, dentro do meu parêntese eu vou colocar diferente. Vou colocar aqui, vou colocar seno de alfa sobre cosseno de alfa, tá? Menos, tá? Vou continuar aqui, menos, e aqui em vez de ser tangente de θ, eu vou colocar seno de θ sobre cosseno de θ, pessoal. Nós estamos buscando a melhor maneira de derivar a função igual a zero para encontrarmos a maximização das nossas medidas, a maximização do tamanho lá do alcance. Então vamos ver como eu faço aqui. Vamos continuar, tá? Vamos continuar aqui da seguinte forma. Vamos continuar da seguinte forma. Deixa eu ver se, opa, deixa eu ver se é mais rápido só. Isso é mais rápido só fazer isso, né? Aí eu copio, né? E colo. Deixa eu testar aqui. Então eu pego essa função, boto para cá. Muito bem. Então vai ficar assim mesmo. Então só repetir. Vou continuar aqui do outro lado. Deixa eu ligar minha caneta. Então vou continuar aqui do outro lado, certo? Vou continuar. Então vai ser cosseno ao quadrado do alfa. Vou repetir aqui, cosseno ao quadrado de alfa. E eu tenho, pessoal, aqui dentro, vejam. Eu tenho dentro, vejam. Rapaz, eu vou fazer diferente. Deixa eu fazer bem que essa alteração aqui. Espera um pouquinho. Pronto. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Veja o que eu tenho aqui dentro. Eu tenho essa diferença, seno de alfa, cosseno de alfa, menos sin θ, cosseno de θ. Eu vou fazer aqui, tirar um MMC deles aqui para me descobrir quem é, para ficar mais fácil. Veja, eu vou tirar aqui um MMC deles aqui. Deixa eu ver aqui. Então vou usar a caneta amarela aqui. Bom, vejam, eu tenho aqui só para mim desenrolar aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um seno de alfa sobre um cosseno de alfa menos, tá? Menos. Não, eu vou fazer do jeito que está lá mesmo, de azul. Não tem problema. Não tem problema. Fica mais didático. Então, o meu seno de alfa sobre cosseno de alfa menos, tá? Menos, deixa eu fazer aqui o tracinho, o seno de θ sobre o cosseno de θ, tá? O que eu terei aqui, pessoal, o que eu terei aqui, vou fazer o tracinho, embaixo vou tirar o MMC, então vou fazer o produto, embaixo vai ficar sendo o produto do cosseno de alfa pelo cosseno de θ, embaixo continua assim, cosseno de θ, perdão, cosseno de alfa, cosseno de θ dividido por cosseno de alfa, vai sobrar cosseno de θ, tá? Sobrou cosseno de θ, tá? Sobrou cosseno de θ que multiplica o que estava lá, seno de alfa, o que multiplica seno de alfa. Eu vou colocar da forma invertida, do jeito que dava antes, que fica melhor para vocês identificarem o que eu quero fazer. Então vai ficar em cima seno de alfa multiplicado por cosseno de θ, muito bem, cosseno de θ, menos, tá? Eu tenho o menos aqui que já estava aqui, menos, em cima vai ficar o seno de θ, que já está lá, multiplicado por, veja, cosseno de alfa, cosseno de θ, dividido por cosseno de θ, sobra cosseno de alfa. Então, em cima fica aqui cosseno de alfa. Veja onde eu queria chegar, pessoal. Veja o que eu queria mostrar para vocês aqui. Estou simplificando aqui as minhas equações para me derivá-las. Então, vejam, eu tenho seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno e diferença. O que eu tenho aqui? Seno, cosseno, menos seno, cosseno. Seno de alfa, cosseno de θ, menos seno de θ, cosseno de alfa. Nada mais, nada menos do que a diferença dos senos, tá? Vejo aqui aonde eu queria chegar. Então, eu tenho aqui em cima, pessoal. Então, eu tenho em cima, embaixo vai continuar cosseno de alfa, cosseno de alfa, cosseno de θ. Embaixo continua cosseno de alfa, cosseno de θ. Em cima eu tenho a diferença, eu tenho a diferença de um seno
Seno de quem? A diferença de seno de alfa e θ. Então, eu tenho aqui a diferença, seno alfa menos θ. Pronto. Deu para simplificar mais. Então, aqui eu vou colocar, tá? Deixa eu ver aqui. Então, mais embaixo, eu vou fazer aqui mais embaixo da seguinte forma, tá? Então, vejam aqui. Então, vou continuar, pegar o que estava aqui e vou colocar embaixo com as minhas alterações, tá? Com as minhas alterações. Então, vamos lá. Então, deixa eu repetir o que tinha lá no comecinho ali. Deixa eu colocar em azul para ficar da mesma forma que estava, tá? Deixa eu repetir. G, aqui um 2, aqui um x e aqui um VO ao quadrado, tá? Pessoal, isso aqui é o que estava aqui, que eu fiz só repetir. Muito bem, vou continuar igual a... Agora eu tenho cosseno ao quadrado de alfa, veja lá que eu vou repetir também, cosseno ao quadrado de alfa, tá? Só que dentro aqui eu vou colocar diferente, eu vou colocar isso aqui, vejam, eu vou colocar isso aqui ali dentro. Então eu vou ter aqui a diferença do seno, o seno não ficou bonito, o seno da diferença, tá? Então vai ser alfa menos θ, tá? Sobre um cosseno de alfa vezes um cosseno de θ, tá? Vezes um cosseno de θ. Deixa eu mudar aqui a cor sobre um cosseno de θ. E vou fazer a seguinte alteração. Vou tirar aqui isso aqui e vou fazer da seguinte forma. Vou fazer assim, ó. Pronto. Para ficar mais adequado. Então eu tenho aí essas transformações, tá? Bom, posso simplificar mais? Posso, eu posso simplificar mais um pouquinho. Veja que eu tenho um cosseno aqui ao quadrado, tá? E tenho um outro cosseno aqui, aqui, de alfa aqui, tá? Então eu posso simplificar mais aqui ainda a nossa equação, tá? Eu posso, por exemplo, deixa eu repetir aqui, tá? Vou repetir, o G, eu tenho um 2, aqui eu tenho um x, e embaixo VO ao quadrado, tá? Só repetir. Como aqui era ao quadrado, eu vou cancelar um deles com um destes aqui, tá? Então vai ficar o seguinte, vai ficar da seguinte forma, pessoal. Vejam aqui, continuar, deixa eu fazer o tracinho aqui. Vai ficar somente um cosseno, de alfa, um cosseno. Deixa eu ver bem que um cosseno vai ficar um cosseno, está certo, é um cosseno de alfa, que vai multiplicar um seno, deixa eu mudar aqui o seno, que vai multiplicar um seno, e o meu seno é alfa menos θ, tá? É alfa menos θ, deixa eu aumentar aqui, então alfa menos θ, sobre um cosseno de θ, sobre um cosseno de θ. Cadê o cosseno de θ? Vamos ver. Sobrou aqui embaixo um cosseno de θ, tá? Sobre um cosseno de θ. Então vamos analisar aqui até onde nós já chegamos. Então, veja só, tá faltando aqui um tracinho aqui. Deixa eu ver, muito bem. Muito bom. Então, pessoal, vejam agora que eu tenho aqui o seguinte, observando o nosso desenho, deixa eu subir aqui um pouquinho, observando o nosso desenho. No nosso desenho, aqui a nossa rampa, nós temos a nossa rampa como aqui sendo fixo, tá, pessoal? Como sendo fixo. Então, a função desse cosseno, ela é fixa ou ela não varia. Se ela não varia, ela é uma constante. Deixa eu organizar aqui. E se ela é uma constante, eu posso colocá-la do outro lado. Eu posso colocá-la ali do outro lado, tá? Eu posso levá-la para cá, tá?
Então eu tenho o seguinte, então eu vou fazer isso. Deixa eu repetir aqui um pouquinho, deixa eu repetir aqui o que estava lá, o que estava no primeiro lado. Então eu tenho um G aqui, eu tenho um 2 aqui embaixo, eu tenho, só repetindo aqui o que já estava lá, eu tenho um x, eu tenho um VO ao quadrado. E o meu cosseno de θ agora vai para lá. Então, eu vou ter aqui um cosseno de θ, por não ser variável, ele não variando. Ele é uma constante, então se ele é uma constante eu posso levar para o outro lado para deixar desse lado somente o que é variável. Então, eu tenho aqui o que é variável, eu tenho aqui, continuo o meu cosseno de alfa, tá? Que multiplica o meu seno, que multiplica um seno no caso de alfa menos θ. Pronto. Aqui, pessoal, chegou ao ponto mais simples para que nós possamos fazer a nossa derivada, tá? Aqui é o ponto mais simples para fazermos a nossa derivada, tá? Então aqui a derivada nesse ponto já vai ser mais fácil. Eu tenho no primeiro lado todo mundo constante e tenho aqui uma derivada de um produto, tá? Então, como é que eu faço aqui neste ponto? Neste ponto, chegando aqui nesse ponto, eu derivo os dois lados. Eu vou derivar os dois lados. Vou derivar os dois lados. Vejam que, por exemplo, eu vou derivar o primeiro lado, tá? A derivada da constante vai ser zero. Então, eu vou colocar como sendo zero, tá? Como sendo zero. Deixa eu mudar aqui para azul, como sendo zero igual a. E vou derivar o outro lado, tá? Vou derivar o outro lado. Deixa eu ver como eu explico para vocês esse detalhe aqui dessa derivada, derivada do produto. Tá, então eu vou derivar esse outro lado aqui. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer da seguinte forma. Tá em azul? Tá. Então eu vou fazer da seguinte forma. Então cosseno de alfa que multiplica um seno de alfa menos, aqui ficou um pouco feio, seno de um alfa menos um θ. E eu vou substituir aqui, deixa eu usar minha borrachinha, substituir aqui por um, aqui, pronto, pronto. E vou derivar esse lado, tá? Derivar tudo. A derivada primeira já deu zero, tá? A derivada já deu zero e vou derivar todo esse lado. Eu tenho essa derivada, vejam. Deixa eu fazer aqui para vocês um modelo de uma derivada. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. De um pouquinho aqui, fazendo a derivada de um produto. Se eu tenho uma função qualquer p, tá? Função qualquer p, eu vou colocar y. Normalmente a gente usa y, mas não quer dizer não. Tem a função y e tem um produto de, por exemplo, de p vezes 1h, tá? Então a regra da derivada do produto é o seguinte, que eu vou derivando essa função vai ser a primeira vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda, e aqui é a nossa regra da derivada do produto. Aqui é só para lembrar, tá, pessoal? Aqui é só para lembrar da nossa derivada. Então, o que eu vou fazer? Então, o que é que eu vou fazer? Então, vou fazer da seguinte forma. Vou fazer da seguinte forma. Vejam que eu tenho aqui, deixa eu repetir aqui o meu cosseno de alfa, o meu produto de seno, tá? De um alfa menos um θ, tá? De um alfa menos um θ, deixa eu fechar aqui, tá? Deixa eu fechar aqui, vai ser a derivada dele igual a zero. Pronto. Então vamos prosseguir com nossa derivada seguindo este modelo aqui, tá? Então vai ser a primeira. Então a derivada do produto vai ser a primeira, tá? A primeira. Então cosseno de alfa vai ser a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então deixa eu ver como eu separo aqui vezes a derivada da segunda. Vou fazer em azul para ficar bem didático, tá? Vezes a derivada da segunda. A segunda é o seno de um alfa menos um θ, tá? Aqui a derivada da segunda mais a derivada da primeira, que vai ser o cosseno de alfa,
Então eu vou fazer aqui, vai fazer aqui tudo direitinho e explicar no cosseno de alfa, a derivada do cosseno de alfa vezes o segundo. Então eu faço só repetir aqui o segundo seno de um alfa menos um θ. Aqui eu tenho aqui esquematizado a minha derivada e obviamente igualando a zero. Então a regra da derivada aqui, regra do produto. Primeira vezes a derivada da segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. É exatamente o que nós vamos fazer agora. Então vamos aqui fazer nossas derivadas. Claro que a nossa derivada em alfa, deixa eu mostrar aqui o desenho, pessoal. Eu deveria ter falado isso logo para vocês. A nossa derivada em alfa, vamos derivar em alfa, tá? Eu não posso esquecer de falar esse detalhe. Então, aqui no nosso modelo de cima, tá? Nosso modelo de cima que eu poderia ter feito o seguinte para vocês. Vejam a derivada da função y em alfa, derivada em alfa, tá? Seria igual a primeira vezes a derivada da segunda, então seria a derivada de h, né, em alfa, derivada em alfa, porque eu vou derivar a função, toda a função em alfa, mais, vejam, a derivada de p em alfa é derivada de p, derivada em alfa, vezes h. Então, tá? É a mesma coisa aqui, tá, pessoal? Essa segunda parte é igual à primeira. Eu estou derivando em alfa. Vou derivar em alfa porque eu quero saber qual é o ângulo alfa adequado para que eu tenha o alcance máximo. Então, vamos prosseguir. É um detalhe importante saber em quem você está derivando a função. Tem que saber em quem você está derivando a função, porque muda tudo. Então, é um detalhe que eu deveria ter falado antes. Então, prossigamos. Vou derivar tudo em alfa. Por exemplo, aqui vai ser derivada em alfa, tá? Derivada em alfa. Aqui vai ser derivada em alfa. Perdão, a primeira repete, não está derivando. Perdão, aqui vai ser derivada em alfa. E veja aqui também ser derivada em alfa. Bom, então vamos prosseguir. Então vamos lá, vamos lá. É o seguinte, deixa eu ver como é que eu faço, Vamos resolver as nossas derivadas. Então tem, por exemplo, o primeiro eu vou repetir, não é isso? Então o primeiro aqui vai ficar cosseno de alfa, tá? Cosseno de alfa, que vai multiplicar, faço a derivada dessa aqui, derivada de seno. A derivada de seno é cosseno. Deixa eu ver, a derivada de seno é cosseno. Então vai ser derivada de seno, vai ser cosseno, deixa eu ver aqui, cosseno, é exatamente isso mesmo. Muito bem. Só confirmando aqui se não estava errado. Então, derivada de seno vai ser cosseno disso aqui, de alfa menos θ. Não vou fazer a derivada da interna, pessoal, porque o outro termo também está separado, tá? Está tudo em função de alfa menos θ, então eu não posso fazer da interna nesse momento. Então fica assim mesmo, tá? Então repete a primeira e faz a derivada da segunda, tá? A derivada da segunda. Então repete a primeira, tá aqui, repeti a primeira e fiz a derivada do seno, que é cosseno. Mais, tá? Mais vou fazer a derivada do cosseno. A derivada do cosseno é menos seno. Então aqui é menos seno de alfa. Então, alfa, menos seno de alfa, tá? Menos seno de alfa. Veja que eu coloquei o sinal a propósito, pessoal. Veja que eu coloquei esse sinal a propósito para vocês verem que eu posso fazer logo esse joguinho de sinal aqui e colocar só menos, tá? Então, vejam que eu posso fazer só, colocar logo o sinal de menos, tá? Então, vai ficar alfa, não, vamos ver, é isso mesmo. Então vai ficar menos seno de alfa, tranquilo. Seno de alfa vezes, faço a repetição da outra normalmente, Então vezes, vou fazer sem o colchete, vou fazer direto seno de alfa menos θ. Então, eu tenho aqui, vejam pessoal que eu tenho
um cosseno de um ângulo, vejam. Então, eu tenho cosseno, cosseno, menos um seno, seno, tá? Cosseno, cosseno, vamos continuar aqui. Cosseno, cosseno, seno, seno. Cosseno de um ângulo, cosseno de outro ângulo, seno de um ângulo, vezes cosseno de outro ângulo. E aqui não é mais nada menos do que a soma de os cossenos, tá? Então, vamos fazer essa substituição. Então, é o que eu tenho. Então, é o que eu tenho aqui. Eu tenho um cosseno, tá? Um cosseno da soma. Então vai ser um cosseno da soma do ângulo, do primeiro ângulo. Quem é o primeiro ângulo? Alfa. Então eu tenho alfa, soma de alfa, tá? Mais, quem é o segundo ângulo? O segundo ângulo, alfa menos θ. Então o outro ângulo é alfa menos θ, tá? É o que eu tenho, veja que é o que eu tenho aqui, tá? Um cosseno da diferença. Então eu vou substituir aqui. Então deixa eu fazer aqui um pequeno conserto. Vou pegar isso aqui, vou botar para cá, tá? E vou colocar aqui, porque toda a minha derivada eu estou igualando a zero. Positivo, exatamente isso, igualando a zero. Então é o que eu tenho aqui, tá? É o que eu tenho. Certo, vamos ver, corrigindo, vamos ver, tá certo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui, tá? Vou apagar aqui, tá? Vou pegar isso aqui um pouquinho mais para cá, tá? Vou deixar mesmo em vermelho, muito bem. E isto aqui, claro, igual a zero, tá? Igual a zero, muito bem. Que vai ser, tá? Que vai ser cosseno, veja, alfa mais alfa é 2 alfa, tá? Alfa mais alfa é 2 alfa, então 2 alfa menos θ igual a zero, tá? 2 alfa menos θ igual a zero. Então estamos quase chegando no final para descobrirmos qual é o nosso valor dos ângulos. Então vamos ver o que a gente faz agora aqui. Mas observem, tá? Mas observem que para um cosseno ser igual a zero, tá? Para um cosseno ser igual a zero, deixa eu mudar aqui a outra caneta, tá? Para que esse cosseno seja igual a zero, eu tenho que esse meu 2 alfa menos θ, cosseno para dar zero tem que ser cosseno do eixo, cosseno zero, então tem que ser π por 2, 90 graus. Então tem que ser 90 graus, ou vou botar π por 2, em radianos mesmo. Então isso aqui tem que ser π por 2. Esta é uma condição, tá? Esta é uma condição para que o meu cosseno seja igual a zero, tá? Essa é uma condição. Deixa eu... Aqui também é importante, tá? Esta é uma condição muito importante aqui para as nossas continhas, para os nossos cálculos. Estamos chegando lá, quase chegando lá. Pessoal, agora aqui um ponto muito importante, tá? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Um ponto muito importante, deixa eu inserir aqui uma circunferência para a gente fazer aqui uma seguinte análise, tá? A gente fazer uma seguinte análise, tá? Deixa eu fazer aqui, colocar um eixo aqui, tá? Colocar um eixo aqui e um outro eixo no outro sentido para a gente fazer aqui uma seguinte análise. Deixa eu melhorar aqui esse eixo, colocar um pouquinho mais. Se ele não quer ficar no meio, então eu pego a minha circunferência e faço uma melhorada aqui na minha circunferência. Suponhamos que o meu eixo esteja no meio aqui.
A circunferência não está bem circunferência, mas tudo bem. Vamos lá. Faz de conta que seja aí uma circunferência. Vejam o seguinte, eu disse aqui que o problema exige que o 2 alfa menos θ seja igual a π por 2, ou, em outras palavras, π por 2, 90 graus, tá? Então tem que ter aqui 90 graus. É uma condição que o problema exige. Mas veja o seguinte, eu tenho π por 2, tá? Então, se eu considerar aqui uma volta completa, tá? Eu tenho novamente π por 2. Posso ver duas vezes, mais outra vez π por 2, tá? π por 2. Vejam o seguinte, então, ó, agora eu posso até tirar essa interna. Pronto, agora ficou uma circunferência mais ou menos. Então eu tenho que levar em consideração o seguinte fato. Muitas vezes, muitas repetições do π por 2, tá? Eu posso multiplicar o π por 2 por vários números e vai continuar sendo o mesmo valor. Então, uma condição que tem que ser exigida, tá? Uma condição que tem que ser exigida é que o π seja um número ímpar. Por exemplo, o número de vezes que eu repetir esse argumento, tá? O número de vezes que eu repetir esse argumento tem que ser um número ímpar. Por quê? Porque se eu multiplicar por 2, por exemplo, esse argumento, se eu multiplicar 2 vezes π por 2, eu vou encontrar um π, somente um π, tá? Somente um π. E o cosseno não vai ser zero, tá? O cosseno não vai ser zero. Então, o cosseno só vai ser zero se, por exemplo, eu tiver um número ímpar multiplicando este argumento de π por 2, tá? É uma condição exigida, tá? Então, como eu represento o número negativo, tá? O número ele vai ser positivo, tá? O número ele vai ser positivo se eu multiplicar, por exemplo, duas vezes. Eu supor que o número, considere um número qualquer k. Se eu considerar esse número multiplicado por 2, eu tenho um número positivo, tá? Perdão, um número par. Então eu tenho esse número par. E tem que a multiplicação lá tem que ser pelo número ímpar. Então, se eu acrescentar 1 aqui, eu vou ter o número ímpar. Acrescentar 1 ou tirar 1, eu vou acrescentar. Então, aqui eu tenho a representação de um número ímpar. E no nosso problema, eu posso considerar, por exemplo, o primeiro caso em que o meu multiplicador seja zero, tá? Pode ser que seja zero. Pode ser que seja zero. Então, aqui, o número k que eu vou multiplicar o π, então eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso ter 2, deixa eu mudar aqui a caneta. Eu posso ter, por exemplo, 2 alfa menos θ igual a, posso ter o número multiplicador aqui do meu π. Eu vou ter, por exemplo, o meu multiplicador como sendo aqui 2k mais 1. Aqui é a representação de um número ímpar. Vezes, agora sim, eu coloco o meu argumento π por 2, tá? E o caso em que nos interessa, tá? Como eu preciso, como é o suficiente apenas que o k seja igual a zero, então se o k for zero, vai continuar somente 1. Por isso vai ficar 2α menos θ igual a π sobre 2, tá? Igual a π sobre 2. Então aí é uma análise que deve ser feita para justificar que eu coloque somente π sobre 2 do outro lado. É só uma justificativa, é só uma explicação aqui por que colocar π sobre 2 do outro lado. Então é o seguinte, então comprovado e mostrado por que meu argumento tem que ser, opa, tá, ficou feio aqui, deixa eu colocar aqui, 2α, tá? 2α menos θ tem que ser igual a π sobre 2. Muito bem. Então vamos continuar aqui a nossa álgebra. Então 2α menos θ tem que ser, opa, deixa eu passar logo para o outro lado. Então 2α
vai ser igual a, lá já tem π sobre 2 mais o θ. Então, dividindo tudo por 2, ou levando o 2 para o outro lado, como queiram, então o meu alfa vai ser igual a, vamos ver, π sobre 4. Opa, deixa eu consertar aqui. É π sobre 4, vamos ver, mais θ sobre 2. Então, aqui, finalmente, nós encontramos que ângulo deve ser o alfa, tá? Que ângulo deve ser o alfa para que nós tenhamos o valor máximo, para que nós tenhamos o valor máximo aqui para o nosso ângulo. Então, aqui vai ser o valor do nosso ângulo. Então, o meu ângulo tem que ser, tá? Lembrando que π sobre 4, deixa eu fazer aqui, π sobre 4, lembrando que o π sobre 4, né, é igual a 45 graus, tá? Π sobre 4 também conhecido como 45 graus, tá? Também conhecido como 45 graus, é o nosso π sobre 4. Bom, então nós temos, vamos voltar ao nosso desenho lá, vamos voltar ao nosso desenho lá do início, vamos ver aqui. Então nós encontramos aqui o valor do nosso, deixa eu só repetir aqui, encontramos aqui o valor do nosso alfa como sendo igual, deixa eu mudar aqui essa caneta, não está boa, então novamente aqui só vou copiar aqui, tá? Que o nosso alfa tem que ser igual a π sobre 4 mais o θ sobre 2. Deixa eu fazer direitinho aqui. Ainda não está direitinho, mais um pouco para cá, θ sobre 2. Pronto. Aqui é o valor do nosso alfa para resultado final aqui da nossa questão, tá? Bom, aí nós podemos até considerar, suponhamos que tenhamos aqui, vamos considerar que tenhamos aqui um θ igual a 0, tá? O plano normal, inclinado na horizontal. Se for 0, aqui vai ser, se θ for 0, aqui vai dar 0, então temos que fica o nosso ângulo máximo sendo de 45 graus. Sendo um máximo de 45 graus, tá? Que é a mesma coisa que π sobre 4. Então, nós encontramos, pelo método da derivada, o valor de alfa para que nós tenhamos o alcance máximo desse plano inclinado. Então, era isso aqui que nós tínhamos. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Bom, então acho que era isso aqui. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não. Então, pessoal, por enquanto é só. Era isso que eu tinha para o momento. Um abraço a todos, felicidades e até um outro momento. Tchau, fui.